Salve pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o belíssimo resultado trimestral apresentado pela empresa Vivo. Teve receita recorde, EBITDA recorde, aumento da lucratividade, aumento do CAPEX e redução da dívida. Então fica aqui no vídeo que vamos conferir juntos. Já deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal e assista até o final que do começo ao fim vão ter informações relevantes. Muito obrigado! Eu vim aqui no site do Valor em Dia e vamos olhar o resultado do terceiro trimestre de 2023 da empresa. É só você vir aqui em Vivo, clicar aqui, que você já é direcionado para a página. Então vamos lá. Aqui eles têm todo um contexto de mercado da empresa, o mercado que ela está inserido, os pontos fortes e pontos fracos da empresa. Aqui tem um relatório trimestral para vocês, mas é aqui que a gente quer ir, para a gente olhar como foi o resultado dela. Aqui você vê os últimos 5 anos de resultado que a empresa apresentou. Nós temos aqui receita, custos e lucro líquido. Aqui nós temos como que essas receitas elas são segmentadas, né? Receita core, que é a atividade principal da empresa, e receita não core. Dentro dessa receita, nós temos de receita core, receita de pós-pago, receita de pré-pago, e a segmentação dos tipos de atividade que a empresa fornece. Tá? Nós vamos falar de cada um delas. Vamos falar sobre a receita. Aqui, ó. Nós podemos aqui segmentar a nossa pesquisa terceiro trimestre de 2022, 2023, com o terceiro trimestre de 2022. Esse será o nosso comparativo. Então você já pode ver que nesse comparativo a Vivo apresentou uma receita de 13,1 bi. Foi a maior receita já apresentada pela empresa, contra 12,2 bi que a empresa apresentou no mesmo período do ano passado. Eu fiz as continhas aqui e isso dá um aumento de 7,5% na receita. Só que vamos analisar. Voltando aqui, ó, terceiro trimestre de 2023. A receita core ela passou a representar 94% de toda a receita da empresa. A receita não core, 5,93%. Se a gente olhar para o mesmo período do ano passado, essa receita que era de 94 era de 22,27, que é do terceiro trimestre de 2022 para agora, eu fiz as contas, foi um aumento de 2,43. Então, de todo o montante da receita da empresa, da atividade principal da empresa, houve um crescimento de 2,20 da participação, né, no peso da receita, de 2,43 pontos percentuais. Isso é bastante coisa, tá, pessoal? Porque o volume que a Vivo movimenta, a quantidade de receita que a empresa tem, um crescimento percentual de quase 3% é bastante coisa. Isso no segmento principal dela. E aqui a gente vê, ó, a gente segmenta aqui, você consegue observar que o principal responsável pelo crescimento dessa receita está aqui, ó, receita do pós-pago, de 6,2 bi saiu para 7 bi, que foi um aumento de quase 7%, de 13%, quer dizer. Então foi um aumento bastante relevante aqui. E aqui nós temos os segmentos de serviço, que são FTTH, IPTV, FFTC. Você pode ver que o FTTH, que é o Fiber to the Home, é um segmento de fibra ótica que sai da empresa direto para sua casa. O FTTC também é um segmento de fibra ótica, que é o Fiber to the Curb. Só que esse segmento de fibra ótica ele sai da empresa, para no poste ou em algum terminal modal, e só desse terminal que ele vai para sua casa. Você pode ver que o FTTH, Fiber to the Home, ele está em amplo crescimento. Você tem o segmento de IPTV, que é o segmento de internet na televisão, praticamente estável, com leve crescimento, e o Fiber to the Curb, que é o segmento da internet, a estação, só depois ir para sua casa, ela teve uma redução. Então você vê que você consegue esquematizar como a Vivo ela consegue fazer o dinheiro. Você tem um aumento da receita. O que dessa receita cresceu? A receita core. O que da receita core você teve um crescimento? Do pós-pago.
O segmento de pós-pago que teve o crescimento. E, além disso, o segmento de fibra, Fiber to the Home, que é da empresa diretamente para sua casa. Então você já tem uma noção, você já esquematizou na sua cabeça como que a empresa Vivo ela ganha dinheiro. Vamos aos custos. Você pode ver aqui que os custos que a Vivo reportou é um dos maiores já registrado por ela. Mas calma aí que você precisa observar outras coisas além disso. Porque se a empresa cresce, os custos dela também vão crescer. Então vamos aqui. Terceiro trimestre 23, terceiro trimestre 22. Só lembrando que isso daqui está no site do Valor em Dia completamente disponível para você. Você pode fazer a sua própria análise, você pode ficar brincando com esses gráficos e olhar os números que você desejar. Vamos lá. No terceiro trimestre de 2023, a Vivo apresentou um custo arredondado de 7,6 bi. No mesmo período do ano passado, ela apresentou um custo de 7,2 bi, que foi um crescimento de 4,6%. Só que vamos olhar isso com calma, tá? Vamos olhar aqui na seção de custos. Você tem aqui a evolução dos custos, 7,6 bi, 7,6 bi, 7,2 bi. Só que olha esse gráfico aqui, para vocês terem noção. No terceiro trimestre do ano passado, os custos eles representavam 59,4% na receita líquida. Vamos lá, de toda a receita da empresa, 59% era custo. Hoje, embora os custos tenham aumentado, eles representam menos na receita líquida. Percebam isso. Antes era 59,4%, agora é 57,8%. Então você tem um aumento dos custos e uma redução do peso deles na receita, na composição da receita. O que é isso? É eficiência, pessoal. Você consegue fazer mais, você consegue arrecadar mais e esses custos, embora aumentem porque você está crescendo, eles têm um peso menor. A empresa está mais eficiente. E aqui a gente consegue discriminar quais são os custos. Você tem aqui comercial e infraestrutura, gerais administrativas, PDD, que é provisão para devedores duvidosos, o famoso caloteiro, e você tem pessoal. Desses custos, o principal é comercial e infraestrutura, nada mais natural, né? Uma empresa de tecnologia, e pessoal. Então você vê que há um leve aumento nesses custos. Comercial e infraestrutura até se manteve, tá? De uma forma arredondada, e pessoal você teve um leve aumento. Os outros também mantiveram ali mais ou menos na mesma categoria. Tá? E você consegue aqui segmentar os tipos de custo, custo de serviço e custo de operação. Os custos de serviço, eles são a minoria. O principal da empresa são os custos de operação, é o que mais pesa na companhia. Vamos seguir. Nós não falamos que a empresa está mais eficiente, porque embora ela tenha aumentado os custos, eles representam menos na receita líquida? Então vamos agora para o setor de eficiência operacional, que é o EBITDA e o EBIT. O que significam esses indicadores? Nada mais é do que a capacidade que a empresa tem de gerar caixa com a sua própria atividade. Qual é a atividade da Vivo? É prestar internet, TV, fibra ótica, telefone. Então, com essa atividade core da empresa, o quanto que ela consegue gerar de caixa para ela exercendo essas atividades. Então aqui nós temos o EBITDA e o EBIT. Mais uma vez, vamos lá. Terceiro trimestre de 23, terceiro trimestre de 22. Nós temos aqui um EBITDA de 5,5 bi no terceiro trimestre de 23, que é esse agora, e 4,9 bi do terceiro trimestre do ano passado, sempre nesse intervalo de um ano. Eu fiz as contas aqui e foi um aumento de 11%, que é bastante coisa, tá, pessoal? Quanto mais você vai descendo no DRE, você consegue ter um crescimento maior, isso é muito positivo, principalmente numa empresa do volume da Vivo. E uma coisa a ressaltar aqui, o EBITDA ele foi recorde da empresa. Nesse período, nesses 5 anos ou qualquer outro período que você for analisar pretérito da empresa, ela nunca teve uma eficiência operacional tão boa. Então você tem uma receita recorde, você tem uma eficiência operacional recorde, um crescimento dos custos, só que eles pesam menos na receita, ou seja, a empresa está bastante eficiente. Por isso que esse resultado trimestral foi tão positivo. E nós temos aqui a margem, que é a relação entre o que a empresa gera de caixa com a receita.
O que dá receita líquida foi geração de caixa. E nós vamos fazer a classificação aqui. Nós temos uma margem bruta, que é a relação do lucro bruto com a receita, de 42%. É uma margem excelente, tá? Nós temos uma margem EBITDA de 42%. Isso aqui é muita coisa. Pode acreditar que uma margem EBITDA de 42% é muito. Nós temos uma margem EBIT de 16,2% e uma margem líquida de 11,2%. A margem EBITDA é a relação, é o que eu acabei de falar, é a relação da geração de caixa com a receita. A margem EBIT é bastante similar, tá? É porque a relação do EBIT com EBITDA é só uma relação de fluxo de caixa, que no EBITDA você considera a depreciação e a amortização do maquinário, dos investimentos. No EBITDA você leva isso em consideração, o que não acontece no EBIT. E a margem líquida é a relação do lucro líquido com a receita. O quanto da receita que a empresa gerou se tornou lucro. Então, 11% da receita que a empresa gera se tornou lucro líquido, tá? Então, só dando essa explicação desses indicadores. Seguindo, aí aqui a gente tem o balanço patrimonial, grau de endividamento, a empresa se manteve, até caiu, ó, de um ano para o outro, 43,5 para 42,2. O índice de liquidez corrente, ele aumentou, é porque aqui os números estão arredondados, tá? Tá 0,9 e 0,9, mas é por causa do arredondamento. Mas houve uma melhora nesses números. O que significa o índice de liquidez corrente? Significa a capacidade que a empresa tem de honrar com seus compromissos de curto prazo. Se esse número for abaixo de 1, significa que a empresa ela tem vai precisar fazer alguns malabarismos para conseguir honrar seus compromissos de curto prazo. Se for 1, ela está plenamente capaz. Acima de 1 é o mundo ideal. Como a empresa aqui, ela apresenta um indicador muito próximo de 1. Mais uma vez, está aqui 0,9 por causa do arredondamento. Mas é praticamente 1. Então isso aqui me deixa muito tranquilo. E o grau de endividamento, que é o quanto que a empresa está endividada, você vê que está caindo. Na parte operacional, você tem aqui um crescimento na venda de aparelhos de 717 milhões para 814 milhões. Na banda larga, você tem uma estabilidade. Voz fixa e market share. Market share é participação de mercado. Está ali praticamente estável. E TV por assinatura é a mesma coisa. Então, esses números aqui estão bem comportados e bem interessantes, porque você tem um aumento aqui na receita de venda de aparelhos que contribui para aquele aumento daquela receita reporte. E aqui nós temos o endividamento. Vamos colocar aqui, ó, esse aqui ó, é o perfil da dívida. A maior parte da dívida da empresa é dívida de longo prazo, tá? Quase 60%, o restante é dívida de curto prazo. Analisando o relatório que a empresa divulgou, 100% da dívida da Vivo ela está em moeda local, ou seja, ela está em real. A empresa quitou a sua dívida em moeda estrangeira. E vamos olhar aqui os nossos números. A dívida bruta, você vê que ela caiu, saiu de 19,bi para 17,8, é uma queda bastante interessante, tá? Dado o volume dos números. Você teve uma redução aqui do caixa, justamente porque houve esse abatimento, essa amortização da dívida principal com relação às dívidas em moeda estrangeira. E o resultado aqui, ó, a dívida líquida também caiu. Então você tem uma redução da dívida bruta, uma redução do caixa e, consequentemente, uma redução aqui da dívida líquida. Porque você teve a amortização de dívidas e você teve uma concentração dessa dívida em moeda local. Eu vou voltar aqui para vocês. Então, pessoal, como vocês podem ver, o resultado foi bastante positivo, tá? Como eu expliquei no começo, teve aumento da receita recorde, eficiência operacional recorde, aumento da lucratividade, redução do endividamento. Então, eu gostei demais desse resultado. E se você quiser ler o relatório, ele vai estar aqui disponível no Valor em Dia. No link vai estar aqui na descrição, ok?
Então, espero que de fato tenham gostado. Curta, compartilha, mande para outras pessoas e muito obrigado.